Sejam bem-vindos à nossa aula de História e hoje nós iremos falar sobre as conquistas da República Romana, sobre as transformações de Roma após essas conquistas e sobre a crise da República. Na página 337, vamos iniciar a nossa aula. Olha só, como aconteceram as conquistas da República Romana? Durante o período republicano, Roma, com um exército bem treinado e bem armado, conquistou inúmeras regiões, iniciando a formação de um grande império. Então, Roma tinha um exército muito grande, tinha um bom exército treinado com muitas armas, e isso trouxe conquistas de impérios, conquistou vários lugares. E essas conquistas começaram pela Península Itálica. Então, com esse exército grande que Roma tinha, com essa grande legião, os romanos em aproximadamente 200 anos dominaram os povos que viviam na região. E o que aconteceu? O próximo passo dos romanos era conquistar o mar Mediterrâneo, porque a Península Itálica eles já tinham conquistado. Então, eles queriam limitar o norte pelos Alpes e controlar toda a parte marítima. Era fundamental para continuar as conquistas de Roma. Eles queriam dominar o mar Mediterrâneo. Então, para isso, eles tiveram que enfrentar Cartago, que era uma antiga colônia fenícia no norte da África. Os cartaginenses, como eles eram chamados, eles haviam alcançado grande prosperidade e eles praticavam comércio com diversos lugares do mundo, então eles eram muito conhecidos. E o exército romano queria esse controle, então as principais rotas do comércio mediterrâneo eram dos cartagianos. Então, para o exército romano conquistar o mar Mediterrâneo, eles precisaram passar por 3 guerras entre Roma e Cartago. E essa guerra foi conhecida como Guerra Púnica. E essa palavra púnica vem dado pelos nomes dos romanos aos cartaginenses. Durante de 264 a.C. até 146 a.C. se deu essa guerra. Nesse ano, os romanos eles conseguiram tomar Cartago para si. Eles escravizaram cerca de 40.000 pessoas e transformaram a cidade em uma província romana. Eles conseguiram conquistar Cartago. A transformação de Roma após essa conquista. Depois dessa conquista, Roma ela se deu de pequena aldeia à capital, então ela virou um império. A transformação causada pelas conquistas afetou profundamente Roma, economicamente, politicamente e socialmente. Os patrícios, eles enriqueceram e se apossaram das terras dos pequenos proprietários, recrutados para o serviço militar. O número de escravos aumentou em Roma, os prisioneiros de guerra foram reduzidos à situação de escravos, substituíram o trabalhador livre, os desempregados do campo migraram para as cidades. E formou-se de uma nova camada social, a dos cavaleiros ou a classe equestre. Eram os plebeus que enriqueceram, cobrando impostos e fornecendo víveres ao exército, e que ganharam autorização de explorar novas terras ricas em minérios. Os pequenos proprietários também empobreceram, pois muitos produtos das regiões estavam sendo dominadas e chegavam a um preço muito baixo, competindo com a produção local. E esse aqui é o Império Romano. Você tem o mapa aí do Império Romano, que reunia sob seu domínio povos de culturas diferentes. As regiões conquistadas foram transformadas em províncias e elas eram obrigadas a pagar altos tributos a Roma. E chegou a crise da República depois de tudo isso. A grande expansão, o grande império de Roma, trouxe profundas mudanças para a República Romana. As famílias patrícias e alguns plebeus ligados ao comércio e à manutenção do exército enriqueceram muito, e isso desequilibrou o poder no Senado.
A nova riqueza aumentou o poder de Roma, mas ficou concentrada na mão de poucos. Vários plebeus empregados foram substituídos por escravos, que cresciam em números. Sem emprego, ficaram cada vez mais dependentes do Estado romano. O exército ele ficava cada vez mais poderoso e os generais eles eram responsáveis pelas conquistas que ganhavam muito destaque na época. Esses e outros fatores desencadearam uma crise na República, que foi responsável pelo seu fim. Um dos últimos governantes da República Romana foi Júlio César, que havia se destacado como militar e era chefiado o exército romano em diversas guerras de conquista. Entretanto, como se tornou muito poderoso, o Júlio César ele foi assassinado em 44 a.C. por uma conspiração do Senado, que, após a sua morte, a crise prolongou até que Otávio assumiu o poder, com vários títulos, entre eles o de imperador. César e Augusto iniciava assim o império. Olha lá, nós temos César e Augusto. O que significa esses títulos? Após o governo de Júlio César, o nome César passou a designar um título, usado por todos os imperadores que sucederam, e dava a ideia de governante, rei ou até de ditador. Até hoje o nome é associado a esse significado. Esse título de nobreza ele foi concedido aos primeiros imperadores romanos. Augusto significa sagrado, consagrado, que tem caráter divino. Então, esses aí foram os últimos imperadores de Roma. E nós finalizamos a nossa aula de história por aqui. E eu espero vocês amanhã na próxima aula.